Está no ar mais um episódio do podcast Trave de Chinelo. Hoje vamos falar um pouco de jogos marcantes, jogos que marcaram as nossas vidas e alguns jogos também que ficaram marcados com certeza na vida de todo mundo aí que gosta de um bom futebol, daquele jogaço que fala, esse aí mereceu ter visto os 90 minutos mais válidos da minha vida. E para falar desse tema, eu conto hoje com a presença dele, Joubert Júnior, o editor de Futebol News e do Urubu Interativo, está mais uma vez conosco. Bem-vindo, Joubert. Fala, rapaziada, ouvintes aí do Trave de Chinelo. Um prazer voltar aqui ao podcast. E o assunto é bom, o assunto é quente, vamos embora. É isso. E também fechando a nossa equipe, ele formado em jornalismo, marqueteiro e administrador do futebol arretado aí, do futebol americano do Nordeste brasileiro. Eu conto com ele, Reinaldo Nascimento. Bem-vindo, Reinaldo. Fala, galera. Fala, ouvintes. É um prazer imenso estar aqui novamente. E o que a quarentena não está fazendo com a gente, hein? Quase 2 meses de quarentena e vamos nessa. O assunto é muito bom, vamos embora. Pois é. E essa quarentena aí, tirando o nosso querido futebol, a gente tendo que inventar assunto aqui, puxando pauta de onde não tem, mas não pode faltar conteúdo para vocês. E eu, Juan Calheiros, aqui comandando o podcast, como sempre, vamos começar, dar início ao nosso tema. Eu tô vendo o sonho virar realidade! Impossível não existe! Vamos! 3-0! Quem saiu de casa é porque acreditava! Quem lotou o Olímpico acreditou no sonho! A Roma vira! Joubert, vamos começar por você aí. Para você, qual jogo aí marcou a sua vida, assim, que aquele você lembra os detalhes, conta um pouco da história dele pra gente, como você estava naquele momento. Eu sou um cara que não tenho tantos anos de vida, né? Tenho uns 16 anos. Flamenguista fanático, né? E claro, vou falar o Flamengo e River Plate do ano passado, que eu como torcedor rubro-negro foi mais que especial para mim. Está por segundos! Solta o grito que está aprisionado no peito há 38 anos! O Flamengo é campeão da Copa Libertadores da América 2019! O Flamengo é bicampeão da América! Pinta a América de rubro-negro! Pinta a América nas cores da nação rubro-negra! Uma virada simplesmente espetacular! Um jogo para a história! Meu primeiro título internacional com o Flamengo, né, que eu vi na minha vida. Eu fiquei meio sem reação, porque o Flamengo estava num jejum histórico de Libertadores, de título importante. Estava buscando há muito tempo, e foi muita loucura. Passei com meus familiares esse título, que minha família é rodeada de rubro-negro. E para não deixar somente nesse clubismo, um jogo que me marcou muito foi o Atlético Mineiro e Olímpia, na Libertadores de 2013. Que na época eu admirava o Atlético Mineiro de Ronaldinho Gaúcho. Então aquele jogo em si, contra o Olímpia, foi muito emocionante, eu gostei muito. Torcedor do Atlético, abre o olho, partiu o Gimenez, bateu pra fora! Bateu na trave! O Atlético é campeão da Libertadores 2013! Clube Atlético Mineiro, o galo forte vingador! E na Europa, eu sou do Barcelona. E o que me marcou muito foi aquela goleada que o Barcelona tomou no Liverpool. Que, meu Deus do céu. Arnold bateu rapidinho, Origi! Gol! Origi! Uma bola fantástica! Maravilhosa! Num lance de rara inteligência no futebol! Alexander Arnold, um garoto de apenas 20 anos de idade, percebeu que todo mundo parou! Isso aí é uma lembrança negativa, né? Marcou de uma forma ruim, né? Joubert, fala um pouquinho aí, como é que foi o seu dia aí nesse jogo do Flamengo e River, assim? Onde você assistiu, como foi sua reação conforme foi acontecendo os fatos do jogo, né? O gol do Borré, depois a virada com os gols do Gabigol. Como é que foi, assim, a sua reação, onde você estava, com quem você estava? Tem algum fato, assim, que te marcou? Fora o jogo que todo mundo viu, a sua versão do jogo ali tem uma particularidade em relação a isso? Tem sim, eu tenho uma tradição minha com meu pai.
A gente tem aqui um espaço aqui em casa que é bem legal. A gente usa o telão, né? Tem um telão e aí eu projeto... Todos os jogos do Flamengo eu projeto ali para eu e meu pai ver. Só que a tradição do ano passado foi convidar todos os rubro-negros que a gente conhece para assistir aqui no quintal de casa no telão. Essa tradição foi mantendo. Jogo por jogo na Libertadores, nenhuma derrota no telão. Foi como um amuleto para esse título. Eu e meu pai, a gente tem essa tradição muito, eu acho muito legal. Eu adoro assistir jogo com meu pai, a gente dá as críticas, eu dou o meu ponto de vista, ele dá o dele. Ele daria um ótimo comentarista, porque ele sempre fala isso. Ele faz algum comentário e logo em seguida o Júnior, qualquer comentarista fala a mesma coisa que ele fala. Então ele se gaba muito disso. E quando eu falo que quero ser jornalista no futuro, aí ele se enche de orgulho. Mas é isso, é essa tradição do telão. Eu fui lá, montei o telão. O telão, ele me remete a uma coisa negativa também, que eu lembrei do São Lourenço e Flamengo de 2017. Que eu não quis nem desmontar o telão, eu deixei lá. O São Lourenço pressiona. 46,5. Levantamento, Angeleri. Hever tirou. Matheus Sávio. A bola caiu com o Belucci. Gol do São Lourenço. Belucci. Aos 46,40. Faz o segundo gol, que vai eliminando o Flamengo da Taça Libertadores da América. Eu tomei ranço desse telão, mas depois foi só alegria no ano de 2019. Você voltou com o telão na final ou o telão acompanhou você a Libertadores ou na final você resgatou essa tradição? Então, vou explicar bem. Em 2017, teve a Copa do Brasil, que perdeu para o Cruzeiro, São Lourenço, que foi eliminado, Sim. E o Independiente. Todas essas vezes o telão estava presente. Em 2018 eu falei, não, pai, não vamos usar esse telão, tá dando. Tá zicando. Nossa, foi um período horrível. Em 2019 a gente decidiu reviver esse telão. Em todos os jogos da Libertadores a gente botou o telão e foi ganhando. A única vitória, acho que não deu certo com o telão, foi o Flamengo 0-0 com o Peñarol. Que o Vitinho perdeu um gol incrível, nossa senhora. Mas essa tradição foi se mantendo, acompanhando a gente até o final da Libertadores. Foi muito gratificante. Boa, é um telão então aí que é a mística aí da família, né? Deu pra resgatar, tirar a zica do telão e salvar com esse ano aí. Pra você, Reinaldo, saindo aí do Flamengo, indo pro atual rival, digamos assim, né? Não dá pra dizer que tem uma rivalidade por questão de estado, aquilo tudo, mas a rivalidade em nível de futebol, acho que atualmente é essa, né? Flamengo e Palmeiras, exatamente, são os dois que brigam aí as cabeças. Com certeza. E criaram uma rivalidade imensa de uma forma muito rápida, né? Porque tem rivalidades que são estabelecidas por outras questões. Tem rivalidades que são para sempre, que são do Estado, aquela coisa, né, de Inter e Grêmio, Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Vasco, todas essas que a gente, Cruzeiro e Atlético, as rivalidades que vão, independente do momento de cada time, vai ser sempre um clássico e sempre uma rivalidade. E tem aquelas rivalidades que são interestaduais, né? Isso, e momentâneas, né? Aquela coisa, o Corinthians já teve com o Inter, os dois times que estão melhores no momento, quais são os times do momento. E eles acabam rivalizando porque fica aquela disputa. Acho que o Flamengo e o Palmeiras vêm nessa disputa aí de 17 para cá, mais ou menos. E começou naquele Campeonato Brasileiro que o Palmeiras levou. Isso. Dividindo o Palmeiras. E teve até um jogo Palmeiras e Flamengo, a galera tava considerando como uma final antecipada, tal. Foi 1-1, né? Foi gol do Alan Patrick. Gol de Gabriel Jesus. Isso, Alan Patrick, o Flamengo ficou com 1 a menos e o Gabriel Jesus empatou. Aquele gol chorado, misericórdia. Tava quase tendo um infarto naquele jogo. Eu lembro que o Flamengo jogou praticamente o jogo inteiro com um jogador a menos, né? E o Alan Patrick tinha feito 1-0 e o Palmeiras conseguiu empatar no final. Márcio Araújo foi expulso injustamente, hein? Só por ser o Márcio Araújo, não é injustamente. Ele deveria não ter sido jogador, aí seria mais justo. Seria mais justo, perfeito. E um cara que rende muito nos clubes, né? Ele demora muito num clube que não dá pra entender, né? Um jogador eu acho que ele é muito simpático, cara, porque todo treinador gosta dele, é impressionante. Incrível, é incrível. Fala aí pra gente qual o jogo aí marcante pra você. Vamos lá. O jogo marcante, assim, pra mim... Palmeiras e Santos, na verdade. A final da Copa do Brasil de 2015. O Palmeiras chegou sofrendo na final, passou pelo Fluminense nos pênaltis. Todo mundo declarava o Santos
praticamente campeão, porque o Santos estava jogando um futebol melhor e o Palmeiras vinha de anos difíceis, principalmente porque era o primeiro ano que o Palmeiras estava se restabelecendo dentro do futebol brasileiro, depois de quase cair novamente para a segunda divisão. E o Palmeiras foi para Vila Belmiro, levou 1-0, o Nilson perdeu aquele gol incrível no último minuto do jogo. E ali, quando ele perdeu aquele gol, eu disse, velho, esse é o gol do título, é o gol do título do Palmeiras, com certeza. Esse não tem como o Palmeiras perder esse título, não. Quando chegou no jogo da volta no Allianz Parque, aquele jogo ali, meu Deus, foi muito sofrido. Que eu não. Olha, só de lembrar, vixe Maria, foi sofrido demais. Porque o tempo passava, o Palmeiras não fazia um gol. Era o Palmeiras massacrando. E o Santos nada de atacar. O Santos até chegou algumas vezes, que mandou uma bola na trave. No primeiro lance do jogo, Gabriel Jesus perdeu um gol incrível, de frente com o Vanderlei. E o tempo ia passando e o Palmeiras nada de fazer gol. E eu já, meu Deus do céu, o Palmeiras tem que fazer logo um gol. E aí, no segundo tempo, o Palmeiras conseguiu fazer o primeiro gol. E daí, depois, só foi pressão e conseguiu fazer o segundo, se eu não estou enganado, aos 40 do segundo tempo. Vai para a cobrança de falta o time do Palmeiras, bateu o Robinho. Jogou lá para dentro, o desvio foi feito. Olha a chance do gol! E eu fiquei eufórico, eu fiquei louco, eu digo, meu Deus do céu, eu disse que aquele gol perdido era o do título do Palmeiras. E ainda deu nem tempo para comemorar, né? Que no primeiro ataque do Santos, o Santos foi lá e fez o gol com o Ricardo Oliveira, né? Bate escanteio, Marquinhos Gabriel, olha a chance do gol! Tem até a rivalidade histórica de Ricardo Oliveira e Fernando Praz, né? Que já vinha desde o Campeonato Paulista, da final do Campeonato Paulista. Então, esse para mim foi o jogo mais marcante, principalmente porque também foi por uma decisão de pênalti, foi aquele negócio surreal, Praz, que ninguém esperava bater naquele pênalti. Eu, sinceramente, eu não vou mentir, eu fiquei receoso quando eu vi que Praz ia bater um pênalti. Eu disse, meu Deus, eu nunca vi Praz bater um pênalti. Um tiro no meio, né? Um tiro no meio, eu digo, numa final. O último bateu, o Palmeiras precisando fazer pra ganhar e você me coloca o Praz, cara. Tiro de meta, né? É a experiência. É arriscado. Se o Praz fizer, o Palmeiras é campeão. Se o Praz fizer, o Palmeiras é campeão. Palmeiras, campeão! Gol de goleiro! Gol de Fernando Praz! Gol do Palmeiras! Gol do título! Então, aquilo foi muito marcante. E eu tenho um outro jogo do Palmeiras, agora sim a nível internacional, que é marcante para mim, que foi o jogo contra o Peñarol, o jogo no Allianz Parque. Na verdade, os dois foram muito bons, tanto no Uruguai como no Allianz Parque, mas aquele do Allianz Parque foi uma emoção surreal, porque o Palmeiras levou 1-0, e aí tava sofrendo com o time do Peñarol. O Palmeiras foi lá, virou o jogo no começo do segundo tempo. O Peñarol foi, empatou o jogo. E aí foi aquela pressão no final do jogo, pressão no final do jogo, pressão. E o Palmeiras conseguiu fazer o gol aos 50 minutos. Um gol de Fabiano. Fabiano, que era o cara mais criticado dentro daquele time. Ninguém gostava de Fabiano como lateral. E Fabiano foi lá, fez aquele gol de cabeça no escanteio, ninguém esperava. E ele foi bem lá dentro da área, o lateral. Ele vai bem no lance aéreo. 54. Vem a cobrança do escanteio. Bateu o Michel. Subiu o Mina. O toque de cabeça. Pro gol! Fabiano. Gol do Palmeiras! Então foi um outro jogo marcante para mim. E a nível internacional, como eu gosto muito do Real Madrid,
Foi aquela final da Champions, o gol de Sérgio Ramos, aos 48, na verdade, do segundo tempo, né? Foi um gol marcante ali que decretou o título da Liga dos Campeões pro Real Madrid, né? Recolocou o Real Madrid na disputa, né? Porque aí acabou vencendo na prorrogação. Bola alçada na marca penal, toque de cabeça! Gol! Último respiro! Empata o jogo Real Madrid! Na bola alçada pra área, eu sei lá quem botou ela pra dentro! Sei que foi um de branco! Tá certo, jogos aí interessantes, assim como o Joe Bé deu 3 pinceladas, né, um jogo internacional. Só para relembrar aí, vou passar um pouquinho para a galera que não pode não lembrar muito. O primeiro jogo que ele citou, Palmeiras e Santos, 2015, a decisão foi nos pênaltis, né, como ele falou, o Dudu fez 2 gols, um aos 39 seria o gol do título, Ricardo Oliveira aos 41 foi lá e levou o jogo para os pênaltis. E naquela ocasião, quem perdeu os pênaltis do Santos foi o Marquinhos Gabriel, hoje no Atlético Paranaense, e o Gustavo Henrique, hoje no Flamengo. E quem perdeu do Palmeiras, né, que foi o segundo pênalti batido, foi o Rafael Marques. Aquele time do Palmeiras, passar a escalação, os dois eram bons times. Um detalhe, Rafael Marques perdeu o pênalti na final do Paulista e perdeu na final da Copa do Brasil. Por incrível que pareça. Ou seja, bom batedor de pênalti ele não é, né? Ele não é. Pelo menos, sob pressão, já sabe que não é ele que tem que bater. Não dá conta. O Palmeiras foi a campo com o Fernando Praz, o João Pedro, e entrou no lugar dele o garoto Lucas Taylor. A zaga foi de Vitor Hugo e Jackson e Zé Roberto na lateral esquerda. Volante Matheus Salles e Arouca. Robinho no meio campo, aquele que estava no Cruzeiro recentemente. O Gabriel Jesus e o Rafael Marques entrou no lugar do Jesus. O Lucas Barrios e o Cristaldo entrou no lugar dele. E o Dudu, fechando o time que tinha o Marcelo Oliveira como técnico. O Santos foi de Vanderlei, Vitor Ferraz, David Braz, que saiu para a entrada do Erley, Gustavo Henrique e Zeca, Renato, Thiago Maia, saiu para a entrada de Paulo Ricardo, Lucas Lima, e no ataque tinha Gabigol, saiu para a entrada de Giovânio, Marquinhos Gabriel e Ricardo Oliveira. Esse era o time de Dorival Júnior em 2015. Tinham 2 bons times, assim, times equilibrados, alguns jogadores que hoje em dia não estão tão badalados, mas a maioria ainda está aí no cenário com um bom nome, assim, sendo importante nos seus clubes. E detalhe, viu, Juan, que Marcelo Oliveira, se eu não estou enganado, você pode até me confirmar se eu estiver errado, que foi a 4ª final dele, da Copa do Brasil, e 3 ele tinha sido vice, 2 pelo Curitiba e 1 pelo Cruzeiro, se eu não estou errado. Olha, eu não tenho dado para te confirmar, mas pela minha memória eu acredito que sim. Já tinha sido bicampeão brasileiro, né, pelo Cruzeiro nessa época. Ele perdeu do Vasco na primeira final, perdeu do Palmeiras e depois perdeu com o Cruzeiro pro Atlético Mineiro, foi algo assim. Aí quando ele chegou em 2015 foi que ele conseguiu ser campeão da Copa do Brasil. Como foi seu dia nesse jogo aí do Palmeiras e Santos? Como é que foi aí a mística do jogo para você? Fora os detalhes que a gente deu de campo. Cara, assim, foi um dia bastante nervoso, assim, pelo fato que eu sou um torcedor, eu posso me considerar doente, vamos supor assim, né? Eu sou muito apegado ao Palmeiras desde novo, porque meu pai me ensinou, me levava ao estádio quando a gente morava em São Paulo. Atualmente eu moro em Recife, e aí sempre que o Palmeiras vem jogar aqui, eu sempre vou a todos os jogos, enfim, sempre acompanho. E eu sou um torcedor que eu tento estar sempre por dentro, assim, sabe? Mesmo estando longe, eu dou um jeito para estar sempre perto, enfim, de alguma forma. E esse dia foi muito tenso, assim, para mim, principalmente, porque na faculdade e tal, era sempre pensando na final. E a galera, tipo, e eu tenho um amigo também que ele é santista, o cara só vivia me aperreando o dia todinho. E o cara vai perder essa final, vai perder essa final. A gente tá na vantagem, não sei o quê, o meu time é melhor que o teu, enfim. É tudo aquilo da rivalidade, né? E eu era o dia todo pensando no jogo e eu, meu Deus, o Palmeiras tem que ganhar esse título, o Palmeiras tem que ganhar esse título, eu não aguento sofrer mais. Porque o Palmeiras já vinha de todo aquele histórico de cair em 2012, aí subiu em 2013, 14, brigou para cair de novo. Eu digo, meu Deus, de novo o Palmeiras vai bater na trave, né? Ainda não tinha... Já tinha perdido a final do Paulista, né? Pois é, o Palmeiras vinha, na verdade, de uma época de trevas ainda, não era o Palmeiras Crefisa que a gente está vendo hoje. Realmente. E já tinha perdido a final do Paulista pro Santos.
E eu disse, meu Deus, vamos perder de novo pro Santos. Era o bicho papão já, né? Com certeza, e virou um clássico. É um clássico, assim, até, como a gente estava comentando antes, aquele clássico momentâneo, que acaba se tornando um pouco mais forte do que contra outros. Aquilo que a gente falou. Por exemplo, esses estaduais são sempre clássicos, né? O São Paulo e Santos, São Paulo e Corinthians, São Paulo e Palmeiras, todos eles são clássicos. Agora, cada época, e essa rivalidade aumenta, né? Assim é como no Rio, o Flamengo e Vasco. Eu acho que hoje em dia voltou a ser o mais forte. Na minha visão é o mais forte, mas voltou a ser. Mas teve um período que o Flamengo e Botafogo estavam muito mais acirrado. Aquela época de chororô, não sei o quê, estava muito mais acirrado em relação a isso. Principalmente nesses estados que tem 4 times, né? Porque Minas, Sul e a Bahia e tal, acaba tendo 2 times mais fortes, né? Isso, também. E aí foi aquele nervosismo, o Palmeiras não fazia um gol, já estava angustiado já. E aí, por enquanto, sempre acompanhei jogos só, meu pai dessa vez acompanhou, meu irmão também, porque os dois ficaram secando. Secaram, e aí, por fim, deu tudo certo, né? Então, o jogo do Reinaldo aí, esse Palmeiras e Santos, com toda a superstição da camisa dele e o pai mais uma vez presente, aí, assim como a história do Gilberto. Eu vou falar um pouquinho da minha, assim, o jogo que eu mais lembro, claro que teve vários jogos marcantes, né? Assim como esse último aí que o Gilberto citou dele da Libertadores, eu também sou rubro-negro. Apesar de ter vários jogos de outros times que também me marcaram muito, é até engraçado que eu acabei torcendo para alguns rivais em alguns momentos, por como o jogo se desenhou. Porque eu acho que eu gosto muito de futebol, apesar de ser rubro-negro fanático também. O meu foi o Carioca de 2001, tricampeonato, com aquele gol do Pet, ficou marcado aí, acredito que todo mundo lembre. E pra mim teve uma história muito, muito engraçada, porque assim, era jogo de ida e volta, né? E eu tava no colégio ainda nessa época, eu tinha 11 anos. E o Vasco tinha ganho o primeiro jogo de 2-1. Um gol do Viola de pênalti e um do Juninho Paulista de falta, em 2 erros do Juan, em 2 faltas do Juan, né? Ele fez um pênalti e fez uma falta, assim, podia até ter sido expulso, tomou só amarelo. E aí ele fez o pênalti, fez a falta na entrada da área, que na cobrança até teve o desvio, matou o Júlio César. O Pet tinha feito já o 1-0 Flamengo, foi até uma virada do Vasco, e o Vasco até com 1 a menos também. O Viola tinha sido expulso depois do gol, acho que tirou a camisa, se eu não me engano. Mas aí, resumindo, depois desse jogo, tem aquela semana até chegar o jogo da volta, tu fica com aquilo na cabeça. Eu ia pro colégio e todo mundo dos vascaínos do colégio, né, caindo em cima, aquela zoação e tudo, e o técnico do Flamengo na época era o Zagallo, então ficava aquela coisa de, ei, você aí, avisa pro Zagallo que vai ter que me engolir. Era isso, aquela pilha do colégio, né, a galera caindo dentro, e eu falava só assim, calma que tem o segundo jogo. E aí, cara, quando chegou o segundo jogo, eu lembro que eu tava em casa, e o curioso é que aqui em casa ninguém gosta de futebol. Eu destoei, assim, de gostar tanto e não sei nem da onde, mas ninguém. Meu pai não assiste, meu irmão mais velho não assiste, ninguém. E aí eu tinha uma santinha, cara, que veio no Kinder Ovo na época. Uma santinha assim, pequenininha. Eu lembro que eu peguei ela na mão, fui lá no... E nem religioso eu sou, hein? Eu fui. Tava sentado no quarto da minha mãe vendo o jogo lá sozinho, e aquela coisa e tal. Eu falei, meu pum, Edilson, 1-0. O Vasco empatou em mais uma bobeira do Juan. Engraçado que até dói, porque o Juan pra mim é um ídolo, um puta zagueiro, e nessa final ele foi marcado negativamente, mas depois ele redimiu bastante. Foi um erro do Alessandro, depois o Juan, o Viola ganhou o lance, gol do Juninho de novo. E aí 1-1. O Flamengo abriu 1-0 com gol de pênalti, depois o segundo gol foi uma jogadaça do Pet, cruzamento Edilson 2-1. Edilson jogou demais nos 2 jogos. E aí no terceiro gol uma falta, aquela falta longe. Normalmente até seria o Beto Cachaça, que bateria esse lance, que ele batia de longe, soltava o canudo, e o Pet batia mais de perto, né, colocado. Só que dessa vez o Pet pegou, 43 do segundo tempo, eu lembro que eu ajoelhei, cara, em frente à televisão com a santinha na mão, e na minha cabeça só vinha a imagem da galera, avisa que o Zagallo que vai ter que me engolir. E eu ali ouvindo aquilo, e eu pensando comigo, cara, vamos ganhar esse jogo, faz o gol, que, cara, os moleques não vão me aguentar no colégio amanhã. Petkovic pra falta, cobrança! Gol! Esquerdo de Elton, Petkovic, 43 minutos e meio.
Cara, quando o Pet bateu, parece que foi em câmera lenta na minha cabeça. E o Elton, se não tivesse cortado a unha naquela semana, ele pegava aquela bola. Quando ela entrou, parece... E é aquilo, né? A sensação de que o jogo acabou, né? Quando aquela bola entrou. Sendo que ainda era 43. Teve aquela comemoração toda e tal. O árbitro até ficou esperando todo mundo sair do campo para poder reiniciar. O jogo foi até os 49. Aquela sensação, ajoelhada ali, aquela sensação. Eu lembro quando ele fez o gol, fui na janela, gritei, fiquei que nem um maluco. Minha mãe entendendo nada, que não sabia o que estava acontecendo. Sei que eu lembro assim que esse jogo me marcou muito. Acho que foi um dos primeiros que eu tenho uma memória muito viva de como eu vivi esse jogo, entendeu? Claro que teve muitas outras coisas. Alguns jogos antes, né? Flamengo mesmo já tinha tido Mercosul e alguns outros jogos. Mas esse acho que me marcou de como foi vivida a situação. E aí no colégio, no outro dia, melhor convidar meus amigos para contar aqui, que aí eles que sofreram, né? Vocês vão ter que me engolir. E aí de outros times, como você citou, até o Jobé citou o Atlético Mineiro e Olímpia, normalmente assim, eu gosto muito quando o time te encanta, mesmo não sendo teu time. Então eu tive isso em alguns momentos, sabe? Eu gostava de ver o Santos do Robinho jogar, gostava de ver o Santos do Neymar jogar. Por exemplo, aquele jogo Vasco e Palmeiras, cara, eu praticamente torci pro Vasco pelo que o Romário fez no jogo. Sabe, eu assisti aquele jogo com aquela sensação, claro que eu não fiquei torcendo como um torcedor do Vasco, mas você fica com aquela sensação de, cara, esses vão virar o jogo, os caras tá voando e caralho, que jogo é esse? E o Vasco vem, vai lá pra dentro da grande área, olha a jogada, vai bater pro gol, olha a chance, gol! Extraordinária, brilhante, vai pra história. Assim como o Flamengo e Santos, do 5-4, tu assiste aquele jogo, eu acho que mesmo quem não torce pra nenhum dos dois times, tu fica com uma sensação de bom futebol. Eu acho que pra quem gosta... com jogão. Pois é, então acho que pra quem gosta de futebol é isso. Você torce um pouco. Fluminense é LDU, Fluminense perdendo, mas quando surgiu aquela questão de times de guerreiro, eu sentia isso mesmo. Tipo, cara, os malucos estão se matando. Se virar, é aquilo. Se perder, tu zoa o teu amigo, não tem problema nenhum. Mas se virar, tu fala, pô, mereceu, sabe? Tu não tem que ter a sensação de que os caras não foi aquela coisa, mas também ganhou assim, ganhou assado. Então acho que esses jogos assim são legais. E lá de fora, isso me acompanha muito, porque eu não tenho time lá de fora, como vocês falaram, tipo, eu torço Barcelona lá fora, eu acompanho o Real Madrid. Eu não tenho muito isso, cara. Eu sou quase um vira-casaca na Europa, porque não torço, porque pra mim eu sou brasileiro, tenho meu time daqui, e é esse meu time que é o meu time. O resto são simpatias. E as simpatias, quem me gera essa simpatia é o futebol dentro de campo. E aí, então, já teve suas fases. Pô, o Barcelona do Guardiola, claro que tava passando, eu vou assistir. Porque eu gostava de ver o Ronaldinho. E normalmente tem sempre um jogador que você gosta de ver jogar. E aí, pô, se o cara tá naquele time, você acompanha. Assim como hoje em dia, a galera, muitos que torciam pro Real estão vendo o jogo da Juventus porque o Cristiano Ronaldo tá lá. O Milan do Kaká, por exemplo, era um que eu via direto e era meu time do PES. Ali era um timaço. Pois é, e não era só o Kaká, né? Era o time todo, né? Era um timão. Kaká era o time Cafu, todo, Nesta, Maldini, Gattuso, Seedorf, Pirlo, Shevchenko, Kaká, Inzaghi, era todo mundo ali voando. E na época do Cristiano Ronaldo, por exemplo, eu era muito mais fã do Manchester. Aquele time dele no Manchester, eu também gostava muito mais. Que era ele, o Giggs, o Rooney, o Nistelrooy, na verdade, também. Depois veio ele, o Rooney e o Tevez. Era um time também que eu gostava muito e também jogava muito no videogame com esse time, gostava muito. Foi um dos primeiros 4-3-3, assim, dessa nova geração que começou a criar moda, né? E os jogos eu lembro muito para falar um pouco mais recente, o Paris Saint-Germain e Barcelona, 6-2, por mais que muita gente fale de polêmica, mas é um jogo que tu fica assim, não acredito que isso está acontecendo. Senhoras e senhores, marquem esse momento na retina de vocês. Registre essa cena. Vocês jamais irão se esquecer desse momento. O 4-0, se eu não me engano, é 4-0 do Bayern de Munique em cima do Barcelona também. Barcelona. Que há pouco tempo tinha metido um 8-0 no Santos, que tu fica... Foi. Então, assim,
Tu fica naquela... É isso, aquela sensação de jogos que tu fica... Cara, isso tá acontecendo mesmo? Como ele falou do Liverpool virando, são jogos que tu não acredita, sabe? Tu fica, caraca, como é que isso aconteceu? E eu tenho muitas lembranças também de jogos da seleção a Copa de 2002, acompanhei. Aquela coisa de acordar de madrugada para assistir os jogos. Às vezes alguns jogos tu assistia batendo cabeça, mas tu tava ali. Eu acompanhei muito também desses jogos. E jogo da Turquia, com o Ronaldo fazendo gol de voadora, depois o de biquinho, o outro jogo, o gol de voleio do Edmilson contra a Costa Rica. A final, claro, contra a Alemanha. A final acho que já estava mais acesão, todo mundo na casa mais aceso, aquela coisa toda. Jogo que me marcou positivo e negativamente por achar que se tivesse insistido seria melhor, que foi na Copa de 2010, que o Brasil estava naquela troca de safra, né? Quadrado mágico, né? Ronaldo, Adriano, Ronaldinho, Kaká. Só que na minha cabeça aquela Copa a gente perdeu porque o Parreira insistiu nos medalhões, tendo o Cicinho voando, o Robinho voando, o Juninho Pernambucano voando, apesar do Zé Roberto ter jogado muito e ter o Kaká e o Ronaldinho, mas era uma opção que podia tentar encaixar ou ter como 12º jogador. E exatamente no último jogo da fase de grupos, o Brasil ganhou os outros e tal, mas naquela meio ainda não encantando. E no último jogo da fase de grupos ele colocou esse time reserva, digamos assim, que foi com Cicinho, Robinho, o Adriano e tal. E o Brasil ganhou de 4-0 do Japão voando. Então, assim, parece que ele mesmo mostrou que aquele seria o time ideal. E aí no jogo seguinte volta o time e tal, e na sequência acaba sendo eliminado da Copa, e aí você fica com aquela sensação de, cara, o time era aquele, e o técnico errou. Então foi um jogo que me marcou, porque esse jogo fica na cabeça de, cara, como é que o Parreira, que tá na beira do campo, não enxerga que não era nada contra o Cafu, é que, entre o Cafu com 40 e o Cicinho voando, Copa é tiro curto, né, cara? 7 jogos, então, espera um pouquinho, você é importante no vestiário, mas no campo eu preciso dele. E faltou isso um pouco. Ficou essa sensação de frustração por meio que cabeça dura, eu diria. Agora, um jogo, Juan, que eu também lembro muito, assim, que foi até recente, assim, né? Foi a Copa de 2018, que foi Espanha e Portugal. Foi até um dos primeiros jogos da Copa. Acho que foi o primeiro. 3-3 com o hat-trick do Cristiano. Foi o primeiro, não foi? 3-3, hat-trick Cristiano Ronaldo. Aquele jogo ali foi sensacional, aquele jogo. Abriu a Copa, né? Isso, e todo mundo que conhece sabe que, querendo ou não, o Cristiano Ronaldo leva Portugal nas costas. Essa é uma verdade. E a Espanha é aquela seleção que já vinha de 2014 com um título, com 2010, né? 2010, mas ainda estava tentando manter aquele postura de jogo, de toque de bola. Era uma seleção muito ofensiva. Era um final de safra da Espanha, né? Se a gente parar para ver. Acho que eles sofreram aí. E aí foi um jogo maravilhoso. Um jogo que ninguém esperava. Assim, a gente esperava um jogo bom, porque são duas seleções grandes, enormes e de muito peso. Mas o resultado que foi, a gente não chegava a esperar. Com certeza. Fora o fato de um hat-trick, né? Aquela coisa de toda a expectativa de como vai ser o Cristiano Ronaldo na Copa. Ele já tinha ganhado a Eurocopa com Portugal, já tinha feito campanhas colocando Portugal um pouco mais no cenário, que sempre foi aquela seleção meio, não ganha nada, assim como a Espanha era antes de 2010. É boa, mas nunca ganha nada, boa, mas não ganha nada. Ficou aquela coisa, como vai ser o Cristiano na Copa? E fora aquela rivalidade Cristiano e Messi. E o cara me estreia com um hat-trick e você acaba já pensando, eita, essa Copa vai ser difícil segurar o homem. E aquela falta dele, que falta maravilhosa, né? Que falta foi aquela que ele cobrou no ângulo. Pois é. Se nem tivesse 2 goleiros ali, não pegava não, aquela falta não. Faltam 3 para os 90. Concentração. Roque vai apitar. É um livre perigoso. Derreia nos pontos. Cristiano. Ele vai. E gol! Obrigado! Cristiano, pobre nuestro! Realmente, foi um jogaço incrível. E até lembrando outro, quando você falou, eu lembrei um outro jogo também, que foi Liverpool e Milan, na final da Champions. Que o Milan tinha esse timão que a gente falou, esse timaço aí do Kaká e tudo. E o Liverpool nem era tão badalado e acabou virando o jogo. Foi um 4-3, se eu não me engano.
e foi campeão. Foi um jogaço também. Não sei se vocês lembram. Eu lembro bem pouco, eu não lembro tanto assim, com prioridade para falar, né? O milagre de Istambul, não foi? Exatamente, Sim. exatamente. Tem algum outro jogo que vocês queiram citar? Eu vou citar o que eu presenciei. Em 2013, estava lá no Maracanã, Flamengo e Atlético Paranaense, época de ascensão de Hernani Brocador, Flamengo que tinha Elias, tinha o Paulinho. Carlos Eduardo. Flamengo, sim, que deu umas declarações, Hoje né? o Brocador faz raiva aqui no esporte. Daqui a pouco o Brocador tá aqui no podcast. Mas esse jogo eu presenciei aqui, presenciei no Maracanã, foi muito bom. Presenciei também a semifinal, que foi o Flamengo e Goiás. Teve toda aquela situação do Elias, que o filho dele, Davi, estava internado, e a torcida abraçou o Elias de uma forma que foi muito emocionante. Ele marcou o gol, fez o sinal da máscara. Foi muito emocionante aquele jogo. Ele recebe, trabalha com o Amaral. Amaral pro Elias, girou, bateu pro gol! Golaço de Elias no Maracanã! É o gol, Davi, do camisa 8, Elias! Para retribuir, ele aponta como se estivesse arrepiado com a torcida do Flamengo. Que chute, acerta o Elias! Esse contra o Goiás e contra o Atlético Paranaense também foram muito marcantes para mim. E falar em Atlético Paranaense e Flamengo, eu também tive no Maracanã na estreia do Adriano. Quando ele voltou pro Flamengo, foi exatamente contra o Atlético Paranaense, fez gol, voltou já fazendo gol. Eu tava naquele Maraca lotado também. Jogaço também. Jogaço não, né? Mas pela festa do Adriano já valeu a pena. Fora o que vinha desencadear, né? Esse ano. Foi o ano do título. O ataque Love, né? Adriano e Wagner Love, né? Não, quando ele chegou ainda não. Mas já chegou um monstro. A gente vai chegando aí na reta final. Primeiro seria qual jogo vocês gostariam de ter visto e não viram. E o jogo que realmente aconteceu. Pode ser de uma época que vocês não eram vivos ou não acompanharam, não viram por algum motivo. E qual jogo vocês gostariam que tivesse existido. E aí você pode colocar dois times de épocas diferentes. Um exemplo, gostaria de ver a seleção de 70 jogando com a de 82. Contra, né? Só para ter um jogo fictício e um jogo real que vocês gostariam de ter acompanhado. Fala para mim, Jobé, qual jogo aí você gostaria de ter presenciado e o seu jogo fictício? O jogo que eu gostaria de ter presenciado, obviamente, é o 1981, Flamengo e Liverpool, 3-0. Mário Rubio Velascos pede a bola, vai terminar a partida, acabou! Flamengo! Flamengo! Campeão mundial Interclubes do Japão! Pode comemorar no Brasil, você que é do Flamengo, você que não é, mas que acompanha as coisas do futebol do Brasil. Vai começando a se pintar de vermelho e preto um setor das arquibancadas do estádio em Tóquio. Um título mundial, claro que eu queria ter presenciado. E o que eu gostaria de ver, mas que já aconteceu, mas que eu gostaria de ver mais para frente, que muita gente brinca atualmente, é a seleção brasileira contra o Flamengo. Eu fico imaginando isso. Não sei se a seleção aguentaria não, hein? Atual, né? Isso. Entendi. Tá todo mundo aí nessa questão, né? E aí, ganha ou não ganha? Pra você, Reinaldo, qual o seu jogo aí? O jogo que eu queria ter participado é a final da Libertadores de 99, Palmeiras e Deportivo Cali. Palmeiras foi campeão da Libertadores. É um jogo que eu assisto hoje, eu sinto como a emoção, como se eu tivesse presenciado aquilo, sabe? Mas eu creio que dentro do estádio deve ser uma emoção super diferente, um clima de final histórico que queria muito poder ter participado. Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora! Acabou! Acabou! O Palmeiras é campeão da Libertadores! Faça a festa, torcedor palmeirense! Faça a festa no Parque Antártica! Faça a festa em São Paulo! Faça a festa em todo o Brasil! O Palmeiras finalmente consegue
E um jogo que eu sonhava assim ver era aquele Palmeiras da época da Parmalat. Não sei se vocês lembram. O time dos 100 gols contra o Barcelona. O Barcelona da época do Guardiola, o TikTok do Barcelona. TikTok o aplicativo, TikTok. Vai fazer vídeo? Pô. Enrolei foi tudo aqui agora. Mas era um jogo que eu queria muito ver. E eu acho que daria um jogo bom, viu? Verdade. Ia ser um jogo interessante. O meu, cara, gostaria... É difícil até eu escolher um. Tá aí. Tá lá no estádio para ver o 6-0 em cima do Botafogo. No dia que devolveu. Na época, o Botafogo tinha metido um 6-0 no Flamengo e até então, todo jogo, a torcida do Botafogo levava uma faixa provocando ao estádio, até o dia que o Flamengo devolveu esse 6-0 e quando foi fazendo os gols, quando chegou no 5, a torcida gritando mais um, e o Andrade fez o gol, se eu não me engano, uma sapatada de fora da área. E eu acho que era um jogo que eu gostaria de estar no estádio. Primeiro que naquela época o Maracanã cabia muito mais gente, isso não devia ser uma coisa muito, muito doida. E fora essa atmosfera, eu acho que da rivalidade, do momento, de ver aquele time jogar, eu ia juntar tudo isso num jogo só. Eu acho que seria um jogo que eu gostaria muito de estar lá. Toca a bola o Flamengo, cruzamento para a área, tenta Zico, a sobra Andrade chegou, bateu, gol! Andrade! 42 minutos do segundo tempo, uma loucura no Maracanã, a torcida vibra, delira como se tivesse conquistado um título. Foram quase 9 anos com 6-0 presos na garganta. 7 dias faltam para completar 9 anos, já que o jogo foi a 15 de novembro. 6-0 Flamengo em cima do Botafogo. Isso para não falar 2, né? Porque eu acho que eu gostaria de ter visto alguns jogos de seleção na época principalmente do Pelé, esse tipo de coisa de 82 também, para presenciar mais de perto. E eu acho que um jogo que eu gostaria de ver, uma coisa que eu gostaria de ver, antes de eu lembrar um jogo que eu falar, eu gostaria muito que existisse uma espécie de jogo onde juntasse todos os jogadores melhores do ano. Sabe aquele prêmio que tem melhor do ano? Faz lá a seleção e tal, dos melhores do ano. E eu gostaria muito de ver esse time jogando uma partida, independente de ser contra quem, mas ter esse time em campo, um exemplo. Podia até ser, sei lá, uma mistura de contra a seleção campeã do mundo, esse time contra o time campeão da Champions, sei lá, uma doideira, mas ver esse time aí que eu acho que a gente veria Messi e Cristiano jogando junto, teria visto grandes jogadores jogando junto que a gente nunca viu. Acho que isso podia ser uma prática no futebol. Lembrou aqueles joguinhos. Quase uma Master League, quase uma Master League, né? Aí que seleção da Adidas, a gente montava e tinha um time cheio de estrelas. Assim. Exatamente. Marcos Braz adora brincar de Master League. É gelo no sangue. E aí, em relação ao jogo, cara, eu confesso que é difícil. Eu acho que talvez o carrossel holandês contra a seleção de 82. 2 seleções muito emblemáticas que não ganharam Copa. Ver os dois seriam dois que, para mim, 2 seleções que marcaram gerações e revolucionaram o futebol de alguma forma. E acho que ver elas se encontrando seria tipo marcar épocas no mesmo jogo. Sei lá, eu ficaria curioso. Fora de também tem essa... Acho que juntar tudo, né? Juntar, ver jogadores que eu não vi jogar por causa da idade e juntar um futebol praticado de uma forma diferente também. Eu acho que é isso. Não sei se escolhi bem. Então a gente vai finalizando por aqui o podcast de hoje. Falamos um pouco aí de algumas experiências, algumas místicas que envolveram alguns jogos pra gente. Jogos que marcaram aí também a vida de todo mundo. Acredito que a galera tenha seu jogo preferido. Quem quiser pode mandar pra gente aí no e-mail do travedechinelo@gmail.com ou manda um direct lá no nosso Instagram, @travedechinelo_oficial. Manda um direct contando a sua história. A gente fala aqui no nosso próximo podcast. A gente lê um pouco as histórias, conta aí a história de alguém que mandou. A gente vai lendo aí nos próximos episódios para vocês participarem com a gente. Pedir também para vocês continuarem seguindo a gente. Quem não segue, está conhecendo agora, segue lá repetindo @travedechinelo_oficial. Quem já segue, continua seguindo, dá aquela divulgada. Tem os nossos perfis pessoais, @CalheiroJoan sou eu. Temos o do Reinaldo Nascimento, @reinascimento29. Segue a página dele também, o @futebolarretado, futebol de futebol americano. E o Joubert, @Joubert_Crispim, também aqui com a gente.
E vocês podem ouvir nosso podcast no nosso site www.travedechinelo, onde também tem textos também bem legais, crônicas, e pelo Anchor, Spotify, Apple Podcast, Breaker, Overcast, Pocket Podcast, Rádio Public, em parceria também com a Rádio Carioca Futebol, onde transmite jogos também, eu comento, participo lá da programação. É bem legal, quem puder acompanhar esse trabalho, eu agradeço. Muito obrigado, Gilberto, muito obrigado, Reinaldo. Tamo junto, pessoal do Trave de Chinelo aí. E valeu. Fiquem em casa. Valeu!